A manchete é: fundador e herdeiro das Casas Bahia são acusados de crimes sexuais gravíssimos. Essa revelação está numa reportagem da Agência Pública, um texto muito completo, repleto de depoimentos e que é um trabalho em conjunto, envolvendo vários jornalistas. A gente vai dar destaque a isso aqui no Meteoro por uma razão muito simples. Você já deve ter reparado que a Casas Bahia é um anunciante muito frequente na mídia comercial. Não tem intervalo da TV aberta que não tenha lá um anúncio da Casas Bahia. Pois é improvável que os meios de comunicação tradicionais se dediquem da maneira devida a essa história. Então alguém tem que ajudar a divulgar isso que a agência pública apurou. Talvez você não saiba, mas a Casas Bahia bem que poderia se chamar Casas Polônia, porque foi lá que o fundador da rede nasceu. É verdade. Ele, inclusive, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, passou por um campo de concentração. Depois dessa experiência, era de se esperar que ele deixasse o país dele e viesse para algum outro lugar, o Brasil. E foi assim que o fundador da Casas Bahia, Samuel Klein, chegou ao país e se estabeleceu no estado que hoje dá nome à rede dele. E aí vem a história clássica de empreendedorismo. Ele começou do nada, foi trabalhando, foi se esforçando, foi acumulando e um dia ganhou esse título, Rei do Varejo, que é como ele foi chamado. Acontece que a imagem desse homem acaba de cair por terra, o que deve provocar uma grande desilusão em todos aqueles que o celebraram como um exemplo a ser seguido. Como e por que essa imagem foi destroçada? Destroçada merecida e tardiamente, eu diria. Como e por quê? É o que você vai descobrir daqui a pouco. Antes, o melhor que a gente pode fazer é tentar compreender que imagem era essa, a dimensão dela. Como eu já expliquei, o Samuel Klein veio da Polônia, chegou no Brasil, não tinha nada, e aí fez e aconteceu, virou o fundador da Casas Bahia. Reza a lenda que no começo da vida dele como comerciante, o Samuel chegou a vender cavalo e carroça, se propondo a carregar a mercadoria dele nas costas. Isso para pegar o dinheiro do cavalo e da carroça e investir no negócio dele, na ampliação dos negócios dele. Então o que aconteceu? Eu vendi charrete e cavalo e entreguei cocheira e eu e o menino fomos carregar a mercadoria nas costas a pé, até eu conseguir levantar meu faturamento. São histórias assim que fizeram o Samuel Klein ser celebrado no mundo empresarial como o self-made man, como o imigrante que chega por aqui e ajuda o Brasil a se desenvolver. Ele foi celebrado de tudo quanto é jeito, em livros, inclusive. O Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos. 7 anos depois da morte dele, a gente passa a ter uma noção mais realista e menos fantasiosa do que foi a vida desse homem. Como assim? Bom, esse vídeo aqui, em que o Samuel oferece uma festa para 150 amigas, esse vídeo aqui deve ajudar a dar uma noção. Dessas gatinhas maravilhosas. Não tem palavra. Nesse ponto, você pode me tomar por moralista e você pode me dizer que uma festa com 150 amigas não é nada demais. Se for esse o caso, espera para ver o que vem na sequência. E é nesse ponto que eu já começo a recorrer à reportagem da Agência Pública que eu mencionei no comecinho desse vídeo. Entre outras histórias, essa reportagem conta o caso da Karina. Quando a Karina tinha apenas 9 anos, ela foi avisada pela irmã mais velha, que tinha 12, de que ela poderia ir até a sede de uma determinada empresa para falar com um determinado empresário, que daria a ela um dinheirinho e, quem sabe, até um tênis. Talvez para você isso não pareça nada, mas para Karina era muito, porque ela não tinha nenhum calçado. Ela usava o tênis da irmã. Então, quando uma saía calçada, a outra tinha que sair descalça. A irmã da Karina até tentou avisar ela do que aconteceria uma vez que ela encontrasse esse tal empresário. Só que ela não deu assim uma dimensão
exata da coisa, porque quando a Karina chegou lá, ela descobriu que era tudo muito, muito pior. E olha, eu espero que você esteja lendo o que está aí na tela, que é para me poupar de ter que dizer isso em voz alta, por favor. Enfim, você poderia imaginar que depois de passar por isso, a menina jamais voltaria à sede da empresa, jamais voltaria a passar por aquilo. Acontece que a gente está falando de uma criança de 9 anos, que até consegue entender o que é andar descalça e machucar os pés por causa disso, mas que nem sempre consegue compreender o que é um abuso sexual. Então a Karina voltou à sede da empresa, voltou a encontrar o Samuel Klein e aí as coisas ficaram feias mesmo. Nesse ponto eu preciso ressaltar um detalhe, que é um detalhe, mas é um detalhe assim medonho, doentio, asqueroso. Esse homem fazia o que fazia na sede da empresa dele numa cama hospitalar, num quarto assim mocado ao lado do escritório dele. É claro que esse não era o único lugar em que ele abusava das crianças. Ele também costumava fazer isso em mansões, em prédios, por aí. Está lá na reportagem da agência pública. De volta ao caso da Karina, vai. Esses abusos, eles ajudaram a desestruturar completamente a vida dela. Ela que já vinha de um lar onde ela sofria agressões físicas. O que acontece é que a Karina ficou presa nessa relação que era pra lá de abusiva. E foi assim, ela se envolveu com o Samuel Klein até o ano 2000. E nesse ponto você até poderia colocar a história em descrédito. Só tem o relato de uma pessoa, então qual é o valor disso? Bom, vamos lá dar uma lida no texto, vai. Karina não teria sido a única a ser aliciada e explorada sexualmente por Klein. A Pública ouviu mais de 35 fontes, entre mulheres que o acusam de crimes sexuais, advogados e ex-funcionários da Casas Bahia e da família. Uma outra fonte dessa reportagem se chama Renata. O relato dela é tão ou mais chocante que esse relato da Karina que você acabou de ouvir aqui. Até porque mostra um Klein já na terceira idade fazendo essas mesmas coisas. Renata contou à polícia que em outubro de 2008 foi à casa da praia do empresário em Angra dos Reis. Ela teria viajado com Samuel e seu piloto particular no helicóptero do empresário. À noite, foi chamada para uma conversa no chalé que o fundador da Casas Bahia ocupava. Do lado de fora, havia aproximadamente 12 seguranças. Dentro, um enfermeiro teria acabado de aplicar uma injeção de Viagra no empresário, que na época tinha 85 anos. O restante do relato da Renata eu vou deixar de ler porque é muito forte, é de embrulhar o estômago e não dá para fazer isso aqui no YouTube, é por isso que eu sempre digo que vídeo nenhum substitui a leitura da reportagem. De qualquer jeito, o que fica claro nesse texto é que o Samuel Klein usava a estrutura da Casas Bahia e toda a riqueza dele para aliciar menores, geralmente em condições vulneráveis, o que denota assim alguma covardia. E aí ele levava essas meninas para onde quer que ele estivesse, o que inclui uma casa como essa aqui no Guarujá, por exemplo. E olha, não é como se essas práticas do Samuel Klein fossem assim um grande segredo. Longe disso. Familiares de algumas das meninas sabiam disso e lucravam com isso. Também havia funcionários muito próximos ao Samuel que tinham noção do que estava acontecendo. De volta para o texto, vai. O empresário teria organizado um esquema de recrutamento e transporte de meninas com o uso de seus helicópteros particulares, que teria contado até mesmo com a participação de seus funcionários, para festas e orgias acobertadas com pagamentos às meninas e familiares com dinheiros e produtos das lojas espalhadas pelo país. E ainda tem mais. Josilene, que obviamente é um nome falso, que foi gerente numa loja da Casas Bahia na Vila Diva, zona leste de São Paulo, entre 2005 e 2008, contou à Pública que tanto Samuel quanto Saul Klein, Saul é o filho do Samuel, os dois usavam o caixa das lojas como parte dos pagamentos dessas meninas e mulheres. De manhã tocava o telefone. Aqui é da parte do Dr. Samuel ou do Dr. Saul e precisa separar tanto para o final do dia.
Então, a gente ia no caixa, conversava e as caixas iam separando o que entrava em dinheiro. E no final, as meninas passavam e retiravam os valores. A Josilene também contou para a agência pública que as meninas chegavam no caixa com bilhetes. Bilhetes com anotações do próprio Samuel. Ali estava escrito que produtos ou quanto dinheiro elas deveriam levar da loja. E como a Josilene lidava direto com essas pessoas, ela pode confirmar, e ela confirma, que havia sim menores de idade no meio disso tudo. E pior, algumas delas chegavam acompanhadas das mães. Pois é. E isso acontecia em várias lojas, porque os funcionários mais próximos do Samuel, eles aliciavam essas meninas nas mais diversas regiões. Então, assim, o Samuel nem tentava esconder o que ele estava fazendo. E se ele não tentava esconder o que ele estava fazendo, como é que ele pôde passar a vida inteira impune para só ser descoberto como o pedófilo que ele foi agora? A resposta é a mais óbvia possível. Dinheiro. Samuel Klein abafou os crimes, firmando acordos judiciais, hoje arquivados sob sigilo nos escaninhos do judiciário, com as denunciantes que buscaram indenizações depois de adultas. O fundador da Casas Bahia ainda teria se beneficiado da morosidade de ao menos 3 inquéritos criminais abertos para apurar crimes dessa natureza, nos quais se esquivou das citações judiciais sem que fossem tomadas medidas mais enfáticas pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público de São Paulo, até levá-los à prescrição. Tais manobras teriam contribuído para que ele mantivesse a imagem de herói do mundo dos negócios. Até agora. Até agora, mas por que agora? Por causa dessa figura aqui. O Saul Klein, filho e herdeiro do Samuel. Em dezembro do ano passado, a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, contou uma história sobre o Saul. Filho do fundador das Casas Bahia, é acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres. E aqui eu vou ler um trecho do texto da Mônica Bergamo, um trecho que destaca a postura da defesa do Saul Klein, o filho. A defesa toda parece que gira em torno aí do conceito de Sugar Daddy. O advogado afirma que seu cliente contratava uma agência que lhe trazia Sugar Babies, como são chamadas as garotas que se dispõem a serem bancadas pelos daddies, e que ele mantém diversos relacionamentos simultaneamente. Ele era o daddy de todos os daddies, do qual todas as babies gostariam de ser babies. Eu não sei para você, mas para mim agora parece que essa coisa de aliciamento, pedofilia, abuso, estupro, parece que tudo isso fazia parte de uma cultura familiar e corporativa meio torpe, para dizer o mínimo. Enfim, como é que essas acusações contra o filho foram desaguar naquela vida nem tão secreta assim do pai? Nesse ponto, a gente vai ter que voltar para o texto da agência pública, onde a gente lê que foi a partir das denúncias mais recentes envolvendo o filho do patriarca da família Klein, o empresário Saul Klein, investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por aliciamento e estupro de dezenas de mulheres, que a reportagem foi atrás do passado de Samuel e encontrou indícios semelhantes às práticas descritas pelo Ministério Público na investigação sobre o seu filho. Gente, o que eu contei até aqui é apenas uma parte da história. Se você quiser saber do resto, eu recomendo a leitura do texto da agência pública. Tem que ter estômago e a leitura pode até doer, mas a verdade é assim mesmo. Dói. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.